Bom, conta um pouquinho então pra gente, né, sobre essa questão da sustentabilidade no paisagismo. É um assunto que ainda é bem desconhecido. É um assunto muito atual, né? Porque com essas mudanças climáticas muito preocupantes, né? Tem muito a ver e tem se ouvido falar muito em sustentabilidade, né? E o paisagismo, sendo uma atividade diretamente ligada ao meio ambiente, à natureza, tem que estar muito presente e tentar fazer com que essas práticas de sustentabilidade sejam usadas no paisagismo, né? Sim. E sustentabilidade é um conceito que se refere ao uso responsável e eficiente dos recursos naturais, de maneira a não comprometer sua capacidade de regeneração. Busca um equilíbrio entre crescimento econômico, proteção ambiental e bem-estar social. Então, quando a gente fala em paisagismo sustentável, é você tirar o menos possível da natureza e tentar fazer retornar para ela o máximo possível. Então, quando a gente fala em fazer um jardim sustentável, um paisagismo sustentável, a primeira coisa é tentar usar plantas nativas, usar o menos possível de plantas exóticas. As plantas nativas, que são originárias do nosso meio ambiente, são muito mais fáceis de manutenção, requerem menos cuidados, já são adaptadas ao nosso clima, ao nosso solo, então é mais fácil, inclusive, se acontecer alguma praga, elas são mais resistentes, é mais fácil combater do que você colocar uma planta exótica vinda de um outro país. Então, esse é o número 1, né, do paisagismo sustentável. O número 2 é tentar fazer uma conservação da água. E isso a gente faz com as caixas de captação de água de chuva. Você capta essas águas nas caixas e depois aproveita essa água para fazer irrigação. Isso também é uma outra prática sustentável. E quando fizer a irrigação, fazer a irrigação por gotejamento, que você controla a quantidade de tempo de água por dia e você usa o mínimo de água possível só para que você conseguir que aquela planta se mantenha viva. Logo que a gente planta o jardim, essa planta requer mais água, porque ela está ainda se consolidando, ela está se adaptando. Aí a gente deixa a regulagem dessa água um pouquinho mais. Quando ela se estabilizou, que a raiz dela cresceu, que já está mais para baixo, aprofundou, você diminui a rega. Então você consegue controlar exatamente a quantidade de água que você está gastando, né? Que legal. Então isso faz parte da sustentabilidade. Outra coisa é o solo saudável. E a gente precisa tentar usar o máximo possível da compostagem, por exemplo. Você fez a limpeza no teu jardim, podou grama, tirou folha seca. Se você tiver condições de guardar tudo isso num recipiente, aquilo vai se decompor, vai se transformar em matéria orgânica e isso vai voltar para o seu jardim. Às vezes a gente vê as pessoas usando, até isso já foi falado aqui uma outra vez, usando matéria verde como cobertura de jardim. Isso não é que estraga a planta, mas não é muito bom, porque quando essas plantas estão em decomposição, elas retiram o nitrogênio da terra. E por isso que a gente precisa que elas estejam decompostas para você usar outra vez no seu jardim. Usar cobertura morta, por exemplo, essa grama ou casca de árvore, que se você puder forrar os canteiros, ajuda eles a se manterem mais úmidos. Então, também você está economizando água. Né? Com essa
compostagem, você está reduzindo o resíduo, né? Você não está jogando nada no lixo. Sim, e é muito interessante que você comentou, né, sobre pegar todo esse, entre aspas, lixo, né, que o pessoal acaba tirando e guardar, porque ele pode virar algo para ser utilizado no jardim, porque tem muita gente que acaba pegando, jogando fora ou até mesmo queimando, não é, não é mesmo? É o pior, né? O pior é queimar, né? Você não deve queimar nunca. Se você tiver condição de triturar, quebrar aquilo, guardar num tambor, numa coisa assim, aquilo vai se decompor e você vai devolver isso para o jardim, né? E a outra coisa é um planejamento bem feito desse jardim, né? Existem muitos jardins que estão em áreas em declive, né? Que a água da chuva pode causar erosão, então você tem que fazer uma cobertura eficiente nesse solo para não deixar isso se degradar, inclusive com chuva, com vento, com erosão. O próprio jardim você faz de um jeito que combata aquela erosão, né? E os benefícios disso o ambiental, né, que é a preservação. Quando você usa esses jardins, a gente tenta pôr, inclusive, frutíferas, se você tem a oportunidade, porque você vai estar disseminando semente com a fauna, né, os passarinhos que se juntam no seu jardim, eles mesmos disseminam as sementes e faz uma propagação de vegetação, que isso é benéfico, né? Você traz os passarinhos para perto. Fora a beleza, né? É muito gostoso, né? Faz bem para a alma, né? Sim. E econômico, porque você reduz custo, né? E o social, que é o bem-estar, né? Quando você está num lugar bem feito, que troca energia boa, só faz bem para as pessoas, né? Então, a prática do paisagismo sustentável é essencial, para a manutenção das boas práticas para conservação e restauração da natureza. Excelente. Quando a gente fala de paisagismo sustentável, né, essa questão aí desse jardim mais sustentável e ecológico, a gente pode usar ele em todos os setores, Flávia? Casa, escritório, loja, pode? Sim, você pode usar, não tem tamanho. É só você fazer um bom planejamento e colocar o jardim na escala daquele ambiente que você está fazendo, né? Você faz ele de acordo com o espaço que você tem, mas sempre usando o máximo de sustentabilidade possível, né? Excelente. E lembrar sempre de procurar um profissional para que esse projeto seja elaborado. Sim, o profissional ajuda muito com conhecimento, com dicas, de entender, inclusive, como que é o modo de vida da pessoa para ela conseguir conduzir bem o jardim, né? A gente tem que ter todo esse jogo de cintura aí com quem vai usar esse jardim, né? Não adianta eu fazer um jardim super elaborado para uma pessoa que não tem, não. Ela quer só ter o espaço verde dela, curtir, fazer a sustentabilidade de maneira correta, né? Então, tem jardim para todo mundo. Sem contar também do bem-estar, né? Que aquele jardim vai trazer, por exemplo, para uma clínica, para uma loja. O ambiente costuma ser fechado, não é mesmo? Abafado. Sim, faz o bem-estar das pessoas. É provado que o jardim muda, inclusive em ambiente de trabalho, né? As pessoas que trabalham junto de verde são muito mais... já tem estudos que falam que elas são mais criativas e que a produção aumenta quando você está junto da natureza. Então, é todo um conjunto. A natureza faz parte da gente, né? A gente vem da natureza, né? E a gente está redescobrindo isso. Passamos uma fase que as pessoas só queriam, não tinham tempo, não faziam, mas agora, principalmente depois da pandemia, a pessoa conseguiu perceber o tanto que é importante você estar perto da natureza. Entender a necessidade. Exatamente. Perfeito. Flávia, tem mais alguma coisa a acrescentar nesse assunto? Esse assunto é muito amplo, né? A gente podia ficar aqui correndo sobre isso, falando sustentabilidade muito tempo. Sim. Mas o nosso tempo é curto, eu acho que deu para dar uma resumidinha e todo mundo entender um pouquinho o que é isso. Excelente.